começar, a gente inicia também. Ok, então muito boa tarde. Este é o projeto Leituras de John Finnis, uma iniciativa da Universidade Estadual do Maranhão, e eu sou o professor Rodrigo Bastos Raposo. Nós hoje continuaremos a explorar a obra Natural Law and Natural Rights, do autor John Finnis. Nós vínhamos tratando em itens anteriores do valor conhecimento que o Finnis traz para nós como um exemplo de um valor básico. A ideia, então, aqui do Finnis nesse capítulo, como a gente já disse, é apresentar o valor conhecimento e, ao mesmo tempo, ilustrar a partir dele o que é um bem humano básico, o que é um valor. Vale lembrar que essa palavra valor é uma palavra que o Finnis pede que a gente guarde para remeter às formas do bem em sua percepção mais abrangente, né? Então, quando se fala do valor conhecimento, eu falo do conhecimento em seu entendimento mais amplo e que poderá ser perseguido e especificado de infinitas maneiras mais específicas e mais peculiares. Esse valor conhecimento, ele também funciona como um princípio da razão prática, porque esse valor, ele orienta e ajuda a compreender a conduta e o comportamento humano. No item imediatamente anterior, a gente comentou que quando alguém se compromete com o conhecimento, ele se compromete normalmente com uma de suas formas mais específicas. Ele deseja aprender sobre, talvez, lei natural, que é o exemplo que Finnis usa no livro, talvez ele queira conhecer sobre história, ou geografia, ou teologia, ou matemática, e ele limita, delimita e refina aquilo que ele deseja conhecer. E essa decisão de conhecer, esse comprometimento, envolve algumas etapas. Eu tenho o meu interesse, não é? Aquilo que irá me mover em busca de adquirir conhecimento. Eu, então, penso nos meios para fazer aquilo, eu avalio os meios disponíveis e, então, eu passo a me dedicar àquele empreendimento. Então, não só conhecimento, como outros valores básicos, a exemplo da amizade, da família, da própria vida, da religião, permitem que a gente compreenda as ações humanas. E, nesse sentido, os bens humanos básicos, a noção de valores, pode ser uma ferramenta teórica e metodológica interessante para que nós, dentro do contexto das ciências sociais aplicadas, possamos explorar de maneira sistemática o agir humano, compreendendo, então, quais são as suas possíveis motivações e como é que se dá o processo pelo qual os seres humanos decidem aquilo que eles irão fazer, né? Então, a ideia de que os valores eles são princípios funciona como a ideia de que os valores são pontos de partida. Muito bem. Por conta disso, o conhecimento, ou o princípio de que vale a pena perseguir a verdade, ou o conhecimento, ele é um princípio não derivado, né? Ele se coloca de per si, né? Ele é autoevidente, ele é óbvio. Isso traz para ele aqueles problemas, né? Ele não pode ser demonstrado, e não precisa ser demonstrado, e, ao mesmo tempo, ele se coloca como algo que é pré-moral. Então, conhecimento é algo que é para ser buscado, mas ele é para ser buscado porque ele vai colocar aquele que consegue obtê-lo numa posição vantajosa, numa posição melhor. Isso não significa ainda que essa busca ou que essa posição melhor será para o bem ou para o mal, terá algum mérito moral ou não. Tá? Então, vamos guardar essas ideias conosco, né? Do que é um valor como representação ampla de um bem, de que ele é um ponto de partida para a compreensão do agir humano e de que, sendo um princípio, ele é
autoevidente, ele é não derivado, ele não tem como ser demonstrado, salvo por aquela forma de demonstração dialética, onde eu demonstro por meio da tentativa de negá-lo, e ele, então, se apresenta dessa forma. Todos os demais valores terão características em comum com o conhecimento, no sentido de valer como princípio e de serem não derivados. Bom, quando se fala que o conhecimento é para ser buscado, que a amizade é para ser buscada, que a religião é para ser buscada, que a família é para ser buscada, porque quem possui esses bens vai estar numa posição melhor, eu estou dizendo, então, que ele é um valor porque ele é desejado, né? E o Finis vai dizer, não. Na verdade, é por ser um valor, né? É por permitir algum aspecto do florescimento humano que se busca aquele bem. Buscar compreender um valor é buscar o seu sentido, é buscar a forma como ele se articula com a razão prática e torna inteligíveis nossas decisões. Então, isso é um pouco do que a gente vinha dizendo, né? O valor, enquanto manifestação mais abrangente daquilo que permite o florescer humano, permite que a gente compreenda melhor as ações dos seres humanos. Bom, o fato dele não ser derivado significa que ele não é justificado ou que ele é um elemento meramente subjetivo, um fruto da minha opinião, um fruto do meu querer. E o Finis vai, nesse capítulo, tentar justificar e dizer que não, né? Ele vai dizer, essa não derivação é simplesmente o fato de que o princípio é aquele ponto em que a cadeia, digamos assim, a cadeia maiêutica precisa parar, né? Então, imagine que eu faço uma exploração filosófica, fazendo uma série de perguntas e uma série de questionamentos sobre o significado de algo, a sua origem, né? Como é que aquilo, de onde aquilo veio, e eu vou tentando investigar para tentar descobrir a origem, a verdade, o fundamento, a explicação. Geralmente, ou na verdade sempre, eu vou chegar a um ponto em que eu vou ter que encontrar ali um princípio, algo que se coloca como óbvio ou evidente, algo além do qual eu não consigo ir, né? E aí eu tenho um princípio, né? Eu não preciso dizer a vocês que há um princípio além do qual eu não posso indagar e que é maior do que todos os outros, né? Mas que o Finis trata no último capítulo da sua obra, né? Muito bem. Mas vejam, mesmo que eu não esteja preocupado com o último dos princípios, né? Ou com a verdade primeira, mas em todo o campo da investigação, eu chego a um ponto em que eu preciso adotar inícios, pontos de partida. Ele vai dar um pouco de exemplo disso no item anterior, quando ele menciona vários preceitos da lógica, vários preceitos da metodologia de uma investigação racional, e ele vai dizer, tem coisas que eu não consigo demonstrar, mas que eu preciso delas para poder simplesmente expressar uma ideia qualquer. Em todo campo de investigação, chega-se a um ponto de partida que é óbvio, porém indemonstrável. Diante disso, eu vou passar a iniciar minha explicação do que é e de como é o agir humano, né? De como é que ele vai funcionar. Como é que é esse desejo, né? E aí o Finis ele vai tentar explicar para nós, né? E até eu me lembro que quando eu coloquei aqui o desejo humano é a busca de algo desejável, a busca de algo que o fará melhor, né? O ser humano, né? Que fará o ser humano melhor. Aí eu fiquei pensando, essa linha aqui, ela parece redundante, né? O desejo é a busca de algo desejável e parece que tem também um caráter assim, um pouco valorativo, né? É a busca de algo que o fará melhor, né? E aí eu fiquei imaginando como seria uma maneira melhor de dizer isso, né?
e sentindo realmente uma dificuldade de explicar isso. E eu noto que a grande dificuldade aqui é a dificuldade própria de tentar explicar algo que é autoevidente, né? É a dificuldade que se tem de explicar o óbvio. Mas, tentando fazer isso, né, tentando executar essa tarefa, a ideia aqui é que nós temos inclinações, né? Nós somos, digamos assim, naturalmente inclinados, né, a procurar algumas coisas, né? Seja o abrigo, seja o alimento, seja a companhia de outros seres humanos, seja um certo aconchego, seja um grau maior de compreensão do mundo que me cerca. E esses bens para os quais nós naturalmente nos inclinamos, eles nos deixarão numa posição um pouco melhor de conforto físico, emocional, intelectual, psíquico. Então, nesse sentido, esse algo que eu fará melhor não é algo que nos tornará melhores pessoas, ou boas pessoas, ou pessoas do bem. Não é nada disso, né? Esse algo que eu fará melhor é algo que, do ponto de vista, digamos assim, estratégico, né, nos deixará numa posição mais confortável, né? Então, a inclinação humana, muito natural, é buscar esses bens que nos deixarão numa situação de maior conforto. É lógico que, desse princípio, né, da nossa natural inclinação a buscar estes bens, né, nós vamos começar a discutir questões que vão se sofisticar. Por quê? Porque todos os seres humanos buscam esses bens, porque eventualmente nós teremos que nos relacionar com outros seres que também estão nessa busca. Nesse relacionamento com outros seres que buscam coisas semelhantes, pode haver conflito, competição, cooperação, e aí vai surgir a necessidade de refletir sobre o agir moral, que é o nosso agir em busca do nosso bem, quando confrontado, relacionado com o agir dos outros em busca do seu próprio bem. E, num caráter mais amplo, como é que é essa busca do bem, ou a busca da realização das inclinações humanas, dentro de uma sociedade política, que vai nos levar à noção de bem comum, né? O bem comum que deverá ser realizado por uma sociedade política é justamente a existência de um espaço onde os seres humanos tenham condições de buscar aquilo que é desejável para eles, né? Então, vejam, há uma linha de continuidade dentro do pensamento aristotélico, dentro do pensamento tomista, dentro da teoria da lei natural que o John Finnis expõe para nós, há uma linha de continuidade entre a ideia de valor, tá? A ideia de bem humano básico, a ideia de inclinação natural à busca desses valores, e uma continuidade disso que vai levar à questão da reflexão moral, da reflexão ética e, num plano mais abrangente, da reflexão política, né? Porque entre a ética, que é o governo da conduta de um indivíduo em relação aos outros, e a política, que é a regulação da conduta de uma sociedade bem ordenada, com vistas ao bem comum, não há uma interrupção, há uma linha de continuidade, né? Então, que é uma coisa interessante também, dentro da teoria da lei natural, de tentar perceber como todas as coisas, né, elas se remetem a certos princípios, né? E aí a ideia sensacional da noção de princípio na filosofia aristotélico-tomista, que é o começo de uma explicação, que é o ponto de partida a partir do qual algo se torna inteligível, algo se torna passível de ser apreciado e compreendido pela inteligência humana. E daí o valor de uma teoria da lei natural e desta teoria da lei natural que o John Finnis nos oferece como uma ferramenta teórico-metodológica para as ciências sociais aplicadas, né? E eu insisto nesse ponto por quê? Porque nosso trabalho aqui é tratar desse arcabouço e trazê-lo para a nossa prática de pesquisa, para a nossa prática profissional, para a nossa prática intelectual,
para a nossa vida, né? Bom, e aqui o Finis ele aponta duas confusões para começar, né? A primeira é a dizer que o bem ou a bondade de alguma coisa decorre da vontade de alcançar aquilo. Isso aqui ele já mencionou anteriormente, né? Ele vai dizer, não, essa vontade, na verdade, como é que eu vou dizer? É porque algo é bom que vem a vontade de atingir. Então, o bem, o valor, ele está posto, ele é autoevidente, ele está lá, né? E o fato de haver o valor leva a que haja uma natural inclinação a persegui-lo. Não é o contrário, né? Existe uma vontade e aquela vontade é que torna algo bom ou mal, né? Não é isso, né? Até porque se fosse assim, nossos desejos e caprichos é que fariam o bem, né? E vocês vão notar, olhando à nossa volta na sociedade, que nossas vontades e caprichos nem sempre se direcionam ao nosso próprio bem ou ao bem dos outros, né? Então, não é por ser desejado por nós que algo é bom, né? A segunda confusão é que o desejo de atingir algo é fruto do julgamento subjetivo de que aquilo é bom e o fará melhor. Então, aqui é parecido com a primeira, só que é mais sofisticado, né? Então, a ideia aqui é também a ideia de negar que existam valores autoevidentes e jogar a questão do valor novamente para a nossa subjetividade, né? Só que, mais uma vez, embora numa linguagem mais sofisticada, nós vamos cair na mesma problemática, né? O fato de ser a nossa subjetividade erguida no ar, a partir do nada, que irá então direcionar-se e o nosso juízo vai olhar sobre o nosso corpo, o corpo dos nossos semelhantes, o mundo que nos rodeia, e aí nós iremos, a partir de certas funções assim orgânicas e volitivas, desejar, e aquilo ali, né, que vai me fazer bem, será então bom, né? Então, a teoria da lei natural vai dizer não, né? Não é assim que funciona, né? Na verdade, o fato de haver valores é justamente o que vai permitir que a gente faça um julgamento mais adequado daquilo que a gente quer. Vai ser a existência de valores, a existência de bens básicos que vai nos permitir avaliar melhor que certos impulsos nossos não são benéficos nem para nós mesmos, nem para nossos semelhantes, nem para a comunidade política em que a gente vive, né? E aí ele continua, né? Para o cético, os juízos de valor são a projeção de nossos sentimentos e desejos, né? Então, notem que aqui a gente vai estar com uma certa discussão entre, né, que é o título do item, né? Afinal de contas, o bem humano básico, por ser autoevidente, ele é uma realidade objetiva ou não existe essa história de bem humano básico e tudo aquilo que eu considero valor, bem, na verdade é apenas o fruto de um sentimento ou desejo dos indivíduos, né? É o embate que aqui se coloca, né? E o Finis vai apontar, né, que essa questão de falar de projeção de sentimentos e desejos é o uso que comumente fazemos da expressão, quando descartamos uma opinião por ser mero juízo de valor, ou quando afirmamos que certa opinião é mais objetiva por não conter juízo de valor, né? Então, o que se está colocando aqui, né? Se o valor ele é autoevidente e um ponto de partida para explicar a ação humana e mesmo aquilo que nós desejamos e a forma como nós buscamos nos realizar, ou se ao contrário, né? Se por conta de nossos sentimentos e desejos, que ninguém sabe a partir de quais mecanismos se formam, né, é que nós fazemos os juízos e que nós, a partir desses juízos, é que iremos, então, criar os valores, né? Tudo bem. Então, e aí a ideia aí, né, é colocar todo o valor, né, como uma projeção subjetiva e curioso, né? Quando eu coloco todo o valor como uma projeção de nossa subjetividade, ele já deixa de ter qualquer pretensão
de ser objetivo, ou de ser um guia para a pesquisa, ou de ser um condutor para a reflexão. Por quê? Porque ele é mero resultado de uma opinião, né? Isso é tão arraigado em nós, né, que nós já nos acostumamos a considerar que quando nós vamos falar alguma coisa, queremos ser mais levados a sério, digamos assim, a gente fala, olha, eu não quero aqui emitir nenhum juízo de valor, eu penso assim, assim, assado. Eu estou dizendo o quê? Eu estou sendo muito objetivo, estou sendo muito racional, né? Isso mostra como foi bem sucedida a ideia que se propagou, digamos, ali do século XVIII para cá, né, de tentar colocar o valor como uma projeção da subjetividade humana. Né? E o Finis prossegue. Se o juízo de valor é mera projeção, elimina-se a característica racional de que o conhecimento é um bem a ser perseguido. Né? Então, afinal de contas, se eu posso desejar e da projeção de meus desejos vem o que é o bem, né? Então o conhecimento ele não é racionalmente um bem a ser perseguido, né? O conhecimento, na verdade, ele é algo que é uma conveniência momentânea conforme a minha vontade. Só que aí você esbarra naquele problema dialético que acaba por comprovar o princípio, que é o quê? Você está tentando negar o óbvio, né? O conhecimento é um valor, e esse valor ele é óbvio, não derivado, e ele tem uma validade universal, justamente porque entre conhecer e entre não conhecer, você sabe quem vai estar em melhor situação, né? E aí eu comento, daí o paradoxo contemporâneo de afirmar a importância e o valor do conhecimento, mas negar sua possibilidade. É a epistemologia da incerteza, em que o conhecimento vibra em um estado entre o ser e o não ser. É aquilo que nós vivemos nas ciências contemporâneas. E as ciências sociais são um bom exemplo disso, né? A gente elabora muitas vezes um discurso onde nada é muito certo. Então, eu nunca afirmo algo com segurança, mas, ao mesmo tempo, eu nunca estou errado, né? Eu nunca acerto, mas eu também nunca erro. E eu fico o tempo todo tratando do mundo que me cerca como um mundo que ele é um mundo incompreensível, ele é um mundo em constante fluxo, ele é um mundo em constante mudança, ele é um mundo incompreensível, né? Mas, ao mesmo tempo, eu destaco, dentro do pensamento acadêmico-filosófico, o quê? Como o conhecimento é importante, como a ciência avançou, como tem uma autoridade do conhecimento mais elaborado, mais refletido, né? Do conhecimento filosófico-científico, como esse conhecimento ele é útil, importante, elaborado, relevante, mas, ao mesmo tempo, eu nego que seja possível conhecer, né? Então, que é o momento em que a gente vive hoje, né? Nas ciências sociais aplicadas, isso se tornou assim muito evidente, né? Se vocês forem pegar a epistemologia que se produziu da segunda metade do século XX para cá, é uma epistemologia da provisoriedade, né? Então você vai olhar que é um discurso de uma dialética que está sempre em superação, né? É um processo constante entre afirmar, negar, reconstituir o que foi negado, incorporando aquilo que estava sendo afirmado antes de uma maneira diferente, para que então eu possa ter uma nova negação, um estado de fluxo, né? Onde eu afirmo, por exemplo, a questão de que todo conhecimento científico ele é marcado pela sua refutabilidade, ele é provisório, ele só existe enquanto ele vale, enquanto ele funciona, né? Que é o problema curioso, né? Porque a ciência, ela, ao mesmo tempo que ela se afirma como não dogmática, porque todo conhecimento é provisório, passível de questionamento, e que ele só vale enquanto ele funciona, ao mesmo tempo, quando eu afirmo de cara que ele é provisório, eu já no começo já estou dizendo o quê? Ele não está correto, ele não é verdadeiro, ele não é completo, né? E aí, quando aparecem os furos e as falhas no conhecimento e nas teorias, o que eu digo? Não, isso não é problema nenhum.
Por quê? Porque ele nasceu para ser reformulado, porque ele já está errado. Então, de uma certa forma, a epistemologia contemporânea, ele cria um conhecimento que ele é dotado de grande autoridade, mas, ao mesmo tempo, ele parece negar suas próprias premissas, né? Porque ele é refutável, tá, mas como é que eu vou fazer para refutar algo que, de antemão, eu já sei que está errado e que, na hora em que ele enfrentar a refutação, ele vai se rearticular, se apresentar de outra maneira e incorporar a refutação a ele, né? Então, o que, na verdade, nós temos é o quê? Um determinado modelo ou paradigma de conhecimento que ele vai... ele não se transforma de verdade porque ele simplesmente ele vai engolindo os questionamentos que convêm e ignorando os questionamentos que não convêm, né? Ele é extremamente dogmático ao afirmar a sua própria validade e verdade metodológica, né? Ao passo que ele não tem forma nenhuma, porque nada ele afirma. E aí nós chegamos a um ponto em que o conhecimento ele abre mão de ser um guia para a atividade humana, ou um guia para a organização da sociedade, ou um guia para regular o comportamento humano, e eu estou trazendo mais para perto das ciências sociais aplicadas e do direito, né? Ele deixa de ser isso e ele passa a ser apenas o quê? No caso do direito, um chancelador dos comportamentos que vão ser, digamos assim, movidos pela nossa volição, né? É como se a grande autoridade para a produção do conhecimento e do direito é a satisfação de nossas vontades, mesmo as mais infantis, né? Ao passo que o comportamento humano mais maduro, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista político em uma sociedade, ele precisa partir do pressuposto de que há alguns valores que se colocam como evidentes e que eles serão perseguidos de infinitas maneiras, mas que algumas serão mais adequadas ao convívio harmonioso entre as pessoas e à realização do bem comum, e outras não, né? Agora, como é que eu posso fazer essa reflexão, que já está lá na ponta, né? Essa reflexão que vai ter uma natureza ética e política, né? Como é que eu posso fazê-la se eu lá na base rejeitei a possibilidade da existência de certos bens humanos básicos? Então, esse é o problema que as ciências sociais na contemporaneidade enfrentam. Eu acho que elas se meteram num beco sem saída, onde a nossa epistemologia moderna, ela virou, como é que eu vou dizer, uma espécie de apologia da ignorância, né? Ou como alguns filósofos gostaram de chamar, né? Essa epistemologia da segunda metade do século XX para cá, ela é marcada por um irracionalismo. São os irracionalistas, né? Por quê? Porque é uma epistemologia que trabalha a partir da premissa de que nossa razão não é capaz de compreender. Então, nós resolvemos probleminhas aqui e ali, mas nós perdemos a dimensão de ter explicações mais abrangentes, mais consistentes, bem conectadas, que consigam explicar conjuntos de fatores maiores, né? Nós perdemos a ideia de um conhecimento que deve orientar o ser humano para a sua frutificação, né? Para a sua realização enquanto indivíduo, né? E nós passamos a ter um conhecimento que ele apenas declara-se impotente para compreender o mundo em eterna mudança, e então ele simplesmente bate palmas e louva não o conhecimento em si, mas qualquer manifestação do comportamento ou qualquer fenômeno que se apresente, né? É como se houvesse aí uma grande epistemologia da abstinência da racionalidade, né? Eu vou empregar a minha razão para explicar que eu não posso ou que não é útil empregar a minha razão, né? É a razão humana se negando por conta da impossibilidade de conhecer o mundo, né? Só que qual é o problema? É possível conhecer alguma coisa do mundo. Há algo, né?
E aí é bonito isso, quem fala isso é Chesterton, né? Que ele vai dizer, olha, Aristóteles e Tomás de Aquino nos pedem que nós aceitemos uma base que é do tamanho da cabeça de um alfinete. E a base é muito simples, a base é, olha, há alguma coisa, sabe? Há algo. Esse há algo significa o quê? Que a partir da minha percepção, a partir do meu bom senso, a partir das minhas faculdades racionais, eu posso olhar o mundo à minha volta e compreender algo acerca dele. Então, nem tudo é ilusão, nem tudo é relativo, nem tudo é fruto da minha vontade. Há algo, né? E a partir dessa pequena base, dessa pequena fagulha, né, vai se desencadear todo um processo empírico que, por meio de uma reflexão sistemática, vai ampliando a nossa capacidade de compreender o mundo, né? Então, notem, a teoria da lei natural não nos oferece nenhuma resposta pronta, e a teoria da lei natural não diz que é fácil ou simples compreender o mundo, e muito menos que seja fácil ou simples resolver questões de natureza moral. O que a teoria da lei natural diz é que eu tenho certos princípios que podem orientar a razão humana e que podem nos servir como pontos de partida para que a gente faça o esforço de compreender, a partir da nossa reflexão e da nossa inteligência, o mundo que nos cerca e o nosso comportamento diante do mundo e diante dos nossos semelhantes, né? Então, os princípios são óbvios, os resultados da investigação filosófica e científica não são óbvios, né? Os princípios, eles estão lá colocados, eles não são derivados e eles pretendem ter uma validade objetiva, né? Agora, o que você vai produzir em termos de reflexão a partir deles está em aberto, né? E aí é aquela ideia que eu acho muito boa, né, em Aristóteles, que ele quer dizer, qual é o tipo de conclusão a que nós vamos chegar? Nós vamos chegar a algum tipo de verdade, e a ideia é, olha, às vezes dá para chegar a algum grau de verdade, né? Mas, em geral, a nossa reflexão ela vai chegar a um tipo de verdade que ela é chamada uma verdade endoxal, né? O que quer dizer isso? A verdade endoxal é uma comunhão de entendimentos entre os indivíduos daquela comunidade de pensadores, né? Aquela ideia que é muito atual e que às vezes a gente esquece, né? Que é a noção de que intersubjetividade, né? Eu não posso obter um indivíduo que subjetivamente é dono da verdade e a põe dogmaticamente. O máximo que eu vou obter é que de uma reunião, de um diálogo honesto em busca de descobrir as coisas, algumas opiniões e algumas ideias vão se revelar endoxais, ou seja, elas serão aceitáveis para a maior parte das pessoas prudentes, e algumas ideias vão se revelar simplesmente paradoxais. Algumas ideias vão se revelar muito estranhas, né, para a maioria daquela comunidade de investigação, né? Então, vejam, né, os princípios, eles estão lá. Onde os princípios irão nos levar, aí já é parte da aventura humana de empregar a nossa razoabilidade prática para buscar o nosso bem, levando em conta nosso semelhante, dentro de uma sociedade política, cujo grande objetivo, enquanto polis, é promover o bem comum. E esse bem comum é o quê? Um espaço para a realização dos potenciais humanos, né? Tudo bem. Todo potencial humano é igual? Talvez não. Aí é que eu vou ter que discutir, dentro das inúmeras vontades que os seres humanos são capazes de ter, dentro dos múltiplos impulsos que nós somos capazes de ter, quais são os impulsos que vão conduzir à realização desses bens básicos e quais são os impulsos que vão conduzir à destruição dos bens básicos, à destruição da harmonia na comunidade política, à destruição da própria possibilidade da busca da felicidade
dentro da vida de um indivíduo, né? Tudo bem. Com relação ao conhecimento, ele é melhor que a ignorância. E aí Finis vai... É curioso nessa passagem do livro, porque pelo menos eu noto ao ler que o Finis aqui ele está dizendo, olha, não tem como eu tentar demonstrar mais do que isso, né? Conhecimento é melhor que ignorância. Não importa se você gosta disso ou não. Não importa se alguém se importa ou não, né? O valor do conhecimento, ele não decorre de uma apreciação pessoal ou de um grupo, né? Conhecimento não depende da vontade de alguém ou da vontade de um grupo de pessoas. Conhecimento é um valor que está lá, né? É aquela ideia, né? É por isso que ele é um princípio. A contrário senso, para o cético, tudo isso é incerto e duvidoso, né? Então, a posição cética é de que, mas como assim, né? Tem certeza que o conhecimento não vale porque você está achando bom? Ou porque o grupo de pessoas com que você anda, você discute, acha aquilo bom? Mas, vem cá, você não acabou de me dizer que o melhor que eu posso obter da verdade é uma verdade que seja endoxal? Então, por trás disso, você não está querendo me dizer simplesmente que é o fruto de uma vontade daquele grupo que está fazendo conhecimento ter valor, né? Então, notem que aí eu tenho um belo debate, né? Qual é o problema da posição cética, né? É que ela vai acabar negando obviedades, né? Por conta de que, para manter-se coerente, a posição cética vai precisar negar a mera possibilidade de buscar utilizar as faculdades humanas que nós temos, nossas faculdades racionais, de maneira efetiva. E Finis prossegue. O princípio prático é um julgamento racional sobre uma forma geral de bem-estar humano, sobre a realização de uma potencialidade humana. O princípio prático pode ser ignorado e rejeitado, mas retorna sempre e permanece implícito nas deliberações e no discurso. Então, o que ele quer dizer com isso? Mesmo que eu seja cético, que eu duvide, por exemplo, da possibilidade de conhecer, ou que eu duvide do valor do conhecimento, mas a própria maneira de eu expor esse argumento, de eu me contrapor, né, de eu exigir, por exemplo, uma coerência de quem está defendendo isso, né? Ah, mas você defende que o conhecimento é um valor? Você defende que o conhecimento é óbvio? Como é que o conhecimento pode ser óbvio se a investigação filosófica depende de uma intersubjetividade? Mesmo para que eu cobre a coerência, eu tenho que admitir o quê? Que um discurso tem que ser coerente, que um argumento tem que ser coerente. Então, eu tenho que... E de onde vem a necessidade de que um argumento seja coerente e consistente? Isso é autoevidente. É óbvio que um argumento tem que ser coerente e consistente, porque um argumento que é autocontraditório, ele se destrói por si mesmo, né? Então, nós chegamos àquele ponto em que muitas vezes o cético ele se transforma simplesmente no teimoso, né? Em que ele rejeita por rejeitar, mas ao mesmo tempo a própria posição dele se torna autocontraditória. Bom, e o Finis faz um elenco, né, das posições céticas, né? E ele vai dizer, olha, o conhecimento não é objetivo, né? O conhecimento ele não é um valor autoevidente. O conhecimento não é o que está lá colocado e que seja pré-moral, né? Se o conhecimento ele é pré-moral, se o conhecimento é objetivo, se o conhecimento é um princípio da razão prática, por que eu tenho diversidade de opiniões morais, né? A outra coisa que ele vai dizer, eu não posso ter o conhecimento como algo objetivo, porque eu não posso derivar um valor a partir de fatos, né? Então, da mesma forma, nem todo mundo concorda que a verdade é um valor. As pessoas às vezes podem achar que, na verdade, o melhor é a ignorância ou a mentira, né? Então, os céticos eles vão lançar várias posições. Só que o Finis vai dizer, olha, eu não estou tentando dar uma opinião moral nem dar um conselho para ninguém. Eu não estou tentando mostrar que o valor ele existe a partir de algum fato. E eu nem estou tentando mostrar que isso é um consenso. O que eu quero colocar é que, se a pessoa honestamente observa o que ela é como ser humano e aquilo que ela pode alcançar, ela vai deduzir que realizar aquilo
que ela pode alcançar é algo bom para ela e desejável, né? E esse algo bom e desejável é um princípio da razão prática, né? O que é a razão prática? É aquilo que orienta o meu agir, né? Orienta o meu agir rumo àquilo que irá realizar o meu potencial humano, né? E em que momento é que a moral vai entrar aí? Só bem depois, porque quando eu vou estar nessa busca daquilo que é bom e desejável, quem eu encontrarei na mesma busca? Outros seres humanos, com outras prioridades, outros pontos de vista, outros modos de agir. E eu vou ter que decidir como é que eu vou me comportar com relação a eles. Cooperar, competir, agredir, agir estrategicamente, me aliar. O que eu vou fazer? Né? Ignorar. E aí começam a surgir as repercussões de morais. Por quê? Porque aí eu vou ter que discutir meu relacionamento frente a outros indivíduos. Né? E aí vai ver... Então, notem que a reflexão moral ela vai aparecer posteriormente e ela decorre de outros problemas, né? E aí lembrem aquilo que Finis falou lá no primeiro capítulo, né? Difícil não é demonstrar que há princípios autoevidentes. O que é muito complicado é tentar explicar o processo pelo qual a razão prática parte da busca daquilo que é bom e desejável, não é? Como é que ela parte disso e de que forma ela vai chegar em outras questões que são relacionadas à orientação do comportamento humano em termos morais. Isso aí é uma questão difícil, isso aí é complicado, né? Então, falar que eu tenho valores autoevidentes não é tão complicado, porque para negar isso eu acabo chegando a absurdos, né? Agora, para tentar traduzir o percurso que é feito a partir percurso que é feito a partir desses valores até chegar na questão do próprio raciocínio moral, aí é muito complicado, né? E aí vocês vão lembrar que tem um ponto, e é com que eu vou encerrar por hoje, que ele fala, né, olha, eu tenho 3 grandes momentos quando eu utilizo os princípios da razão prática. O primeiro momento é quando eu constato que há princípios autoevidentes. O segundo momento é quando eu delibero acerca da minha busca pela realização do meu potencial humano, que é um potencial humano que se realiza pela busca desses princípios, né? Num terceiro momento, e é o terceiro momento complicado, é quando entra em jogo a minha relação com outros indivíduos, né? E é em algum momento, bem aí nessa etapa, onde o outro aparece, que a questão moral também aparece, né? E aí vem aquele probleminha que incomoda. Quer dizer o que? Olha, você está fazendo um discurso que ele está fora do aspecto moral, que você já afirmou que não é possível deduzir valores a partir de fatos, né? Mas você está chegando lá na sua terceira etapa em tentar compreender como é que é o funcionamento dos julgamentos morais, né? O que aconteceu no caminho? O que apareceu de novo aí, né? Porque nós concordamos que de afirmativas fáticas, eu retirarei conclusões fáticas. De afirmações de natureza valorativa, eu retirarei conclusões de natureza valorativa. Eu não posso partir do fático e chegar numa conclusão moral, nem posso partir do moral para tentar chegar numa conclusão fática, né? Então, isso é difícil, né? E aí o Finis vai dizer, ótimo, Aristóteles sabia disso, Tomás de Aquino sabia disso, eu sei disso. Nós não estamos dizendo que é fácil, mas nós estamos dizendo que a teoria da lei natural pode contribuir para esse debate e que ela pode enriquecer o arcabouço de ideias e conceitos dos quais as ciências sociais aplicadas podem se valer para melhor compreender o homem, a sociedade e o mundo que nos rodeia, né? Muito bem.
Senhores, por hoje é isso, né? Não sei se alguém gostaria de fazer algum questionamento, algum comentário. Obrigado pelos que estão presentes, João, Arthur, Edilésia, Tainara, Isabela, Gabriel. Com certeza, mestre. Obrigado pela aula. Muito bem. Então, senhores, se não há nada a colocar, o nosso horário já passou um pouquinho do ponto, desculpem pelo atraso hoje. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação e me despeço de vocês, tá? Muito